Qual é a perspectiva em Moscou, segundo os analistas oficiais, oficiosos, com o novo governo norte-americano de Donald Trump, que prometeu um acordo de paz em 24 horas? Há uma ansiedade pela chegada de Trump ou Trump é visto com desconfiança nesse momento? Olha, a percepção geral é de que a política de contenção da Rússia é uma política bipartidária nos Estados Unidos, de que é um consenso entre republicanos e democratas de que a Rússia deve ser contida no longo prazo. Então, há muito pouca expectativa, por exemplo, da retirada das sanções. Isso a gente mesmo vendo sobre os prognósticos econômicos, não há ninguém fazendo prognósticos de que essas sanções vão ser retiradas e que as empresas norte-americanas ocidentais vão voltar a trabalhar na Rússia. Então, eu diria que pode ser que tenha algum certo tipo de otimismo bastante restrito, bastante cauteloso em relação à chegada do Trump. O Trump, quando foi eleito da última vez, também falou que ia resolver o problema da Coreia do Norte em um dia, se encontrou com o Kim Jong-un, tal, não é que ele não fez absolutamente nada, ele até ali tentou do jeito dele, mas a gente sabe que ele não conseguiu fazer grandes negociações que modificassem a geopolítica mundial, muito pelo contrário, ele teve uma política muito mais agressiva em relação à China e teve uma política muito mais agressiva em relação à Rússia, tanto em relação às sanções econômicas quanto ao fato de que ele forneceu armamentos ofensivos para a Ucrânia pela primeira vez, ele foi o primeiro presidente a fazer isso, uma coisa que o Obama achava seríssimo, achava impossível de ser feita, o Trump foi lá e fez. Então, assim, ele não é visto com um grande entusiasmo por aqui. Até porque ele não chegou a dizer muito como ele acabaria com o conflito, apesar de que o Vance, o vice dele, deu algumas pinceladas do que isso poderia ser, disse que precisaria de uma neutralidade ucraniana, que é um ponto inegociável para os russos, de que a Ucrânia realmente não venha a aderir a nenhuma aliança militar no médio e longo prazo. E o Vance também disse sobre a formação de uma zona desmilitarizada no território ucraniano, mas isso ficaria muito difícil, a gente ainda não saberia quem iria policiar, né? Porque tudo bem, você faz uma zona desmilitarizada, mas depois alguém vai ter que policiar essa zona, eles não têm muita noção sobre quem poderia fazer isso. Então, pouco a pouco a gente vê quais são as propostas ali do time do Trump em relação a um possível acordo de paz. Mas a gente vê que na mídia e em relação a outros líderes mundiais, como Erdogan, como o próprio Macron, dando alguns sinais de que a gente estaria, assim, já vendo algum tipo de negociação, algum tipo de tentativa de cessar fogo, até por causa da questão do avanço russo, na verdade, né, e da possibilidade do avanço russo em Kursk retirar qualquer possibilidade depois da Ucrânia fazer as negociações de alguma posição de força, etc. Então, existem muitos sinais de que tem uma negociação em curso, e essas negociações, elas seriam um tipo de congelamento, mas não um congelamento sem neutralidade, porque aparentemente a Turquia Você veio chama com de uma congelamento a guerra para com o que a Rússia já tem de território ocupado. E esse território ocupado é legalizado por um acordo de paz. É isso que chama de congelamento. Não necessariamente, ficaria mais um congelamento ao modelo entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, em que não há um acordo de paz que legalize nada, você só tem realmente um congelamento e o reconhecimento da linha e não dos territórios adjacentes. Mas qual que é a questão? Isso seria suficiente para Moscou? Então, não, porque o congelamento sem a neutralidade, ele poderia simplesmente dar tempo para que a Ucrânia se recuperasse da dificuldade que ela está passando agora, para que o Ocidente se rearmasse, se pudesse rearmar a Ucrânia, e aí simplesmente a guerra voltar em outras bases em pouquíssimo tempo. Então, o congelamento sem a neutralidade parece que não vai avançar. Parece que a gente realmente precisaria. Mas e o Sim, congelamento sem o reconhecimento dos territórios? Seria o suficiente? Neutralidade e congelamento seria o suficiente? Ou Moscou exige o reconhecimento dos territórios ocupados, incluindo também a Crimeia, para poder fazer a paz? olha, isso é
difícil de saber, até porque essas negociações são muito secretas, mas a gente tem uma matéria muito importante, muito interessante, que saiu na Reuters essa semana, na qual o jornalista conversou com 5 fontes dentro do governo russo. Ele diz que 2 são ex-assessores do governo russo e 3 na ativa, na qual eles dão algumas pinceladas sobre isso, e eles dizem que a Crimeia não estaria em discussão. Então, a partir do momento que eles dizem que a Crimeia não vai ser discutida, quer dizer que eles também não estão solicitando necessariamente um reconhecimento oficial. Então, aí a gente poderia fazer esse salto analítico e dizer que talvez sim há uma possibilidade do congelamento ser um congelamento agora, por enquanto, sem reconhecimento explícito de parte ou outra. Até porque os ucranianos teriam muita dificuldade de assinar acordos em relação à Crimeia. Mas sem a neutralidade, provavelmente não. E a Ucrânia a gente já vê se focando bastante na questão de garantia de segurança, que é um ponto que já estava no primeiro acordo. Sempre vamos lembrar que a gente já teve um acordo em relação a esse conflito. Foi um acordo que foi atingido nas primeiras semanas, que é o Comunicado de Istambul, que vocês podem encontrar na internet, na Foreign Affairs, tem um artigo muito bom sobre o Acordo de Istambul, e o Acordo de Istambul dá mais ou menos as bases do que está sendo discutido hoje. E no Acordo de Istambul, a gente já tinha garantias de segurança para a Ucrânia, e que seriam a partir de todos os países do Conselho de Segurança e mais alguns países, Alemanha, os outros eu não me lembro, precisaria checar. Mas agora a Ucrânia está focando bastante na questão das garantias de segurança e como elas vão funcionar para um eventual pós-conflito.